Boa noite, pessoal, tudo bem? Tudo bom? Tão quentinho, tão com frio, tão tremendo. É bom a gente se encontrar assim num dia como esse, tá todo mundo agrupadinho, tá tendo esse calor humano. Sempre bom a gente estar reunido domingo a domingo, em dias frios, em dias quentes. E sempre é bom a gente poder louvar a Deus pela grandeza dele, por quem ele é, né? Por ser um Deus vitorioso, como nós acabamos de cantar, sendo um Deus majestoso, um Deus que é o nosso rei, que é o Cordeiro e Leão, e que tem grandes feitos para nos redimir, grandes feitos desde a criação do mundo até o dia em que esse mundo não irá mais existir. E é sempre um enorme prazer, além de estar reunido aqui, é justamente compartilhar um pouco daquilo que Deus tem me ensinado, aquilo que Deus tem feito na minha vida, mês após mês, né? Tá aqui à frente podendo compartilhar daquilo que Deus tem falado. Aliás, esse último mês tem sido um mês muito intenso, pelo menos para mim e para minha esposa, para a Nath. A gente tá num mês bem corrido, afinal hoje faz exatamente um mês que a gente se mudou. E eu não sei quantos de vocês já se mudaram, não sei, uma vez na vida, né, ou talvez várias vezes, né, ou principalmente se foi uma mudança recente. Não sei quantos de vocês já passaram por essa experiência de se mudar para um novo lar, mas toda mudança, como vocês sabem, tem aquele processo de encaixotar tudo, né, bota tudo em caixa, primeiro tem que arranjar caixa, né? Ou se você não tem caixa, você pode falar com o Fábio para conseguir umas caixas, né? E se você não consegue de maneira nenhuma, você tem que ter muito lençol para fazer várias trouxas, botar tudo, amarrar e levar nas costas para a próxima casa, né? Para o próximo lar. E tudo isso tem muita coisa, né? Além de encaixotar tudo, levar para o novo lar, nova casa, novo apartamento, tem que limpar, tem que ajeitar tudo, né? Tudo fica numa correria, vai e vem, várias viagens de ida e volta. E isso quando você não tem que reformar o lugar que você vai morar, porque não para por aí. Então, além de levar as coisas, de ter todo esse transtorno, ainda existe uma reforma que acontece, né? E se você está vivendo nesse ambiente, que é o caso meu e da Nath, você sabe que fica um caos tremendo, né? Porque você está em casa, aí você limpa, no outro dia alguém vai lá, faz um buraco na parede, pinta outra parede, e aí por diante nunca fica limpo, né? E tu tira as coisas de um cômodo, bota em outro, depois tira de novo, bota de volta, né? E tudo isso acontece em mudanças, em reformas, em construções, né? E como comentei aqui, e vocês devem imaginar, a gente está bem desgastado nesse processo todo. E quem já passou por mudança sabe que isso acontece. Sabe que a gente fica cansado, tem muita coisa para fazer. Até mesmo a adaptação no próximo lugar, ela é difícil, porque a gente está acostumado com outro lugar, né? Parece que aquilo, até se tornar nosso lar, a nossa casa, demora um tempinho, né? A gente até brincava que a gente vinha nas primeiras semanas, fala, não, ainda não tem o nosso cheiro ainda nessa casa, né? Mas um dia vai ter esse cheiro. Mas tudo isso gera um desgaste, né? Tudo isso gera cansaço, né? É cansativo. E eu já perdi as contas de quantas vezes, nesse último mês, eu repeti a seguinte frase: nunca mais eu quero mudar na minha vida. Porque eu já repeti algumas vezes isso, porque realmente é cansativo. Não quero mais ter essa experiência de novo. Porque justamente exige da gente. Porém, a gente sabe que mudanças e reformas, muitas vezes, são necessárias. Por exemplo, quando eu e a Nath nós casamos, eu tive que sair da casa dos meus pais, foi minha primeira mudança da minha vida, porque eu morei a vida inteira na mesma casa. E aí a única coisa que eu tive que levar foi minhas roupas, então foi mais fácil. Mas foi uma mudança, foi necessário. Nós íamos casar e eu precisava sair de casa. Às vezes a gente vai para outra cidade, é necessário uma mudança. Às vezes a gente quer reformar a nossa casa, a gente vai ter um filho a mais, a gente vai fazer um outro quarto. É necessário uma reforma, é necessário mexer nessa casa, né? Então, reformas e mudanças muitas vezes são necessárias. A gente tem um alvo a ser atingido, né? E por mais que a gente sabe que vai ser um tempo difícil, a gente vai se empenhar, a gente vai se esforçar, a gente vai fazer o possível porque aquele esforço é completamente válido, porque a gente tem um alvo, tem um objetivo a ser alcançado. Porque no final das contas, aquela reforma, aquela mudança, a gente vai olhar para tudo aquilo e falar, que legal, mudei para uma casa nova, olha só, eu reformei a minha casa, eu reformei isso. No final das contas, valeu a pena o esforço.
A gente está se esforçando para isso. E é sobre isso que eu queria falar com vocês. Não sobre assentar tijolo, não sobre pintar parede, mas sobre uma reforma, uma mudança que muitas vezes é exigida de nós. E que nesse processo muitas vezes é difícil, mas que Deus está conosco em todo esse processo. E eu queria convidar vocês a abrir na carta de 1 Pedro, capítulo 1, para a gente ver o que Deus tem a falar a nós, através do que o apóstolo Pedro nos escreveu. 1 Pedro 1, do versículo 13 até 1 Pedro 2, versículo 3. E diz assim: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creram em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram a vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros, de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que foi anunciada a vocês. Portanto, livrem-se de toda a maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e de toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e pedimos, meu Deus, que o Senhor fale aos nossos corações e que sejamos transformados, que sejamos mudados, renovados, restaurados, Senhor, pela Tua palavra. Que ela nos encha, Senhor, e que o Teu Espírito Santo faça com que cada dia mais sejamos mais parecidos com Cristo. E que sejamos cheios sempre do Teu Espírito, Pai, cheios de graça e de verdade, assim como Cristo foi. Possamos levar ao mundo a mensagem de salvação que nós recebemos, que foi pregada a nós, e que muda os nossos dias, todas as semanas, todos os meses, todos os anos. Pedimos por isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, gente, esse texto que a gente acabou de ler, ele está logo no início da primeira carta de Pedro. E Pedro está escrevendo para alguns cristãos, não a pessoas específicas, não a uma igreja específica, mas a cristãos de uma certa região da Capadócia, como ele vai falar no capítulo 1, versículo 1, da Capadócia, da Ásia, que hoje seria basicamente a região da Turquia. Pedro está escrevendo para esses cristãos que estão sofrendo perseguição. Então todo o contexto dessa carta, ele sempre tem que ser lido com base em perseguição. Pedro está incentivando a esses cristãos a permanecerem firmes, a serem santos, e a justamente não desanimarem no meio do caminho. Porque enquanto a perseguição vem, eles devem permanecer firmes no Deus que os salvou, no Deus que vai resgatar eles no fim de tudo. E essa é uma mensagem, toda a carta de Pedro, ela é justamente uma carta de alento para cristãos que estão sofrendo. E Pedro vai falar: sejam santos porque Deus é santo, e ele vai falar diversos procedimentos, como que o marido e a esposa devem se relacionar, como é que os presbíteros devem liderar, várias coisas eles vão falando para aquele povo, que está sofrendo perseguição. É justamente esse o contexto da epístola, da carta
de 1 Pedro. E ele já diz, logo no início, né? Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Percebam que desde o início dessa carta, desde o início desse trecho que a gente acabou de ler, o apóstolo Pedro está nos chamando para uma vida prática. Ele diz, estejam com a mente preparada. Ele vai falar, prontos para agir. Estejam alertas. E a gente sabe que quando alguém repete muitas vezes a mesma coisa, às vezes com palavras diferentes, ele está querendo dar ênfase para tudo isso. E Pedro está dizendo, existe uma parte prática da vida cristã. Tudo isso remete a um estado de alerta, a um modo de viver que requer a nossa atenção. Então, vocês estão sendo perseguidos, mas estejam atentos, estejam alertas. Porém, além disso, Pedro, ele dá justamente a base para essa vida prática. Ele diz para que eles estejam atentos, que eles estejam vigilantes, mas ele dá a base para essa vida prática consciente. Ele diz assim, que eles devem estar firmes na esperança da graça que será dada quando Jesus Cristo for finalmente revelado. Ou seja, ele está dizendo que a vida prática do cristão, ela não está com os olhos no agora. Não está assim, poxa, amanhã vai acontecer isso, olha, meu trabalho está difícil, as pessoas estão me perseguindo, mas ele diz, a vida de vocês, ela tem que estar com os olhos fixos naquilo que é eterno. Tem que estar com os olhos fixos nas coisas do alto. O convite de Pedro, ele se baseia numa vida que deve ser vivida à luz da eternidade. À luz da eternidade. Na esperança da graça de Cristo, quando ele for revelado. E quando que ele vai ser revelado? Quando ele voltar. Quando ele vier nos resgatar e nós estaremos com ele eternamente. Então essa vida prática, a base de toda ela, Pedro está dizendo, não é aqui. Nós não olhamos para as circunstâncias dessa vida, mas nós olhamos para aquilo que há de vir. Para quando Cristo vier ao nosso encontro. Então nós estamos sofrendo perseguição, nós temos sofrido dificuldades, mas nós olhamos para aquilo que é eterno. Nós olhamos para o Deus que virá nos resgatar. E é justamente com a eternidade em mente que nós viveremos de acordo com a nova humanidade recebida em Cristo Jesus. Uma nova humanidade, uma nova identidade. Olha o que ele diz nos versículos de 14 a 17. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Ontem mesmo, no grupo Célula dos Jovens, a gente teve célula um pouco diferente. Nós separamos homens e mulheres e foram células separados, né? Teve a célula das madames e o célula dos machos, que a gente auto-intitulou Célula dos Machos. Né? Foi lá no Ayrton, né? lá na Estel Bem. E nesse célula nós estávamos conversando sobre a nossa nova identidade, a identidade que a gente recebe em Jesus Cristo. Uma nova identidade, né? E é interessante que parece que Pedro está falando exatamente disso, sobre identidade. Parece que ele está falando exatamente sobre isso. Com outras palavras, mas sobre isso. Sobre uma nova humanidade, uma nova identidade que é recebida em Jesus Cristo. E qual que é essa nova identidade? Ele começa dizendo, como filhos obedientes. Se alguém perguntar para você quem você é, você pode dizer, eu sou um filho de Deus. Se você crê em Jesus Cristo, no sacrifício dele, você pode dizer, eu fui adotado como filho de Deus. E agora eu sou o seu filho. E se eu sou filho de Deus, se eu fui adotado por Deus como seu filho, nós devemos viver conforme filhos de Deus. Essa é a nova identidade que nós recebemos. Não sei se você já ouviu esse ditado, mas eu ouvi várias vezes da minha mãe falando de mim em relação ao meu pai. Falando que a fruta nunca cai longe do pé. Ou falando que filho de peixe, peixinho é. E se nós somos filhos de Deus, nós somos semelhantes a Deus. Se nós somos filhos, então devemos viver como filhos de Deus. Eu não sei quantos aqui têm, por exemplo, cargo de gerência, de diretoria, né? Ou simplesmente são casados. Mas, por exemplo, como diretor de uma empresa, você tem certas atitudes, certas responsabilidades que você tem que assumir que um funcionário que recém começou na empresa não vai ter. Se você é gerente, você vai ter certas responsabilidades, certas atitudes que, como um outro funcionário, não vai ter.
Se você é casado, você vai ter certas atitudes que você vai ter que tomar, você vai ter que se portar de tal maneira que uma pessoa solteira não vai se portar daquela maneira. Porque você é diferente. Porque você tem uma responsabilidade. E como filhos de Deus, nós temos uma responsabilidade de andar como filhos de Deus. E aqui está uma questão muito importante, porque percebam que Pedro, ele fala assim, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora. Isso no versículo 14. Não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora. Veja que não é dito pelo mau procedimento que vocês tinham. Ele não fala, olha, vocês faziam assim, façam assado. Ele não fala dos maus hábitos que eles tinham. Ele fala dos maus desejos. Tá, mas o que quer dizer esses maus desejos? Agora, como filhos obedientes ao Pai, nós não devemos ser moldados pelos desejos que nos levavam a uma vida de pecado. Anteriormente, Pedro está dizendo, olha, vocês amavam o pecado, vocês sentiam desejo pelo pecado, vocês gostavam de pecar. Agora vocês não vivem mais assim, amando o pecado. Vocês, pelo contrário, vocês lutam contra o pecado, porque vocês são filhos de Deus. Nosso desejo é de uma vida santa e que agrada a Deus, e não mais uma vida que deseja pecar incessantemente, sem parar. Que não tem remorso, porque o Espírito Santo não fica incomodando a gente. Isso também é muito similar com o que Paulo fala lá na Epístola aos Efésios, capítulo 4, versículo 22 e 24. Muito parecido com o que Paulo fala aí. Vejam, dois apóstolos, talvez os mais importantes de todo o Novo Testamento, estão em concordância plena. Porque Paulo diz assim, em Efésios 4, 22 a 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Parece que é o mesmo discurso, parece que é a mesma pessoa falando. E perceba que Paulo fala, ele usa o mesmo termo, que se corrompe por desejos enganosos. Ele fala, se despir do velho homem para se revestir do novo. Nós nos despimos do velho homem e nos revestimos do novo porque agora nós somos filhos de Deus e, portanto, nós desejamos viver em santidade, porque aquele que nos chamou é santo. Nós queremos ser santo porque Ele é santo, porque aquele que nos chamou, o nosso Deus, é santo. E novamente, Pedro, no meio de tudo isso, ele volta a nos exortar, a nos incentivar a olhar para algo que não é dessa vida, algo que transcende essa vida para algo que é eterno. Olha o que ele diz no versículo 17. Uma vez que vocês chamam de Pai, ou seja, vocês se identificam como filhos de Deus, essa é a nova identidade que vocês receberam. Aquele que julga imparcialmente as obras de cada um. Portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. A jornada terrena. Se nós nos identificamos como filhos de Deus, aquele que vai julgar as nossas obras, nós devemos nos portar com temor durante essa jornada transitória que nós temos aqui. Talvez você possa estar se perguntando, tá, mas Ariel, de onde que tu tirou que Pedro está falando da eternidade? Em algumas outras versões, a gente está lendo na NVI, mas, por exemplo, na Almeida, ele vai usar o termo durante a peregrinação de vocês. E Pedro está justamente nos lembrando que nós estamos de passagem. Durante a jornada terrena de vocês, durante a peregrinação de vocês. E peregrino é alguém que não pertence àquele lugar. É alguém que está de passagem, mas que não vive ali. E Pedro está nos lembrando os seus leitores originais, dizendo, olha gente, vocês não são daqui. E mesmo não sendo daqui, vocês têm que olhar para o reino pelo qual vocês pertencem. Vocês têm que olhar para o rei que reina naquele reino. Vocês devem seguir com temor diante daquele que os salvou, daquele que os comprou por um alto preço. Pedro está dizendo que aqueles que creram em Jesus, que o confessaram como Senhor e Salvador, que são filhos de Deus, eles pertencem a um reino celestial, um reino eterno. E que, diante disso, eles devem viver em temor, porque eles não pertencem a esse mundo. Eles pertencem a um rei que é santo, a um reino que é vivido em completa santidade, sem pecado nenhum. Pedro está reforçando várias vezes, dizendo, vivam como filhos obedientes. Sejam santos, porque aquele que os chamou é santo. E ele vai dizer, vivam como cidadãos de um reino eterno que está
justamente peregrinando por aqui, mas que não pertence aqui. As suas leis não são daqui, as suas leis são do céu. Então vivam como cidadãos do céu. E ele vai seguir dizendo, pois no versículo 18, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram a vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que foi anunciada a vocês. Vejam como é forte tudo isso que Pedro vem falando aos seus leitores originais, aqueles cristãos que estavam sendo perseguidos, e por que não dizer a nós também? Sejam santos porque Ele é santo, e porque vocês sabem que vocês foram comprados, não por coisas perecíveis, não por ouro e nem por prata, mas porque o sangue precioso de Jesus Cristo foi derramado por vocês. Lembrem-se disso. Lembrem-se que não foi pouca coisa. Em meio a toda essa perseguição, ele está dizendo, lembrem-se que Cristo vai voltar e vai resgatar vocês. Nessa peregrinação, no meio de todo esse sofrimento, estejam firmes, sejam santos, porque Ele é santo. Não sejam moldados pelos seus velhos desejos, pelos pecados da velha vida, porque Cristo pagou um alto preço para que vocês fossem redimidos e adotados como filhos. Tenham isso em mente. Pedro está falando isso para eles e para nós também hoje. Tenham em mente que Cristo, o que Cristo fez por vocês, e por isso sejam santos. Por isso vivam para glorificar a Deus. Não foram coisas perecíveis que nos libertaram dessa maneira vazia de viver, mas o sangue de Jesus. Esse precioso sangue foi o preço para que nós recebêssemos uma nova vida eterna, uma vida em santidade, que deve ser vivida em santidade. Não é para ser vivida de qualquer jeito. Ah, mas eu fui salvo e agora eu vivo como eu quiser. Você não vive dessa maneira para agradar a Deus e receber a salvação, mas porque você foi salvo, porque você recebeu o sangue de Cristo, você obedece, você ama a lei de Deus. E é justamente isso. A nossa vida em santidade, ela não está pautada por esforço pessoal. Ela não está justamente para compensar o favor de Deus, para fazer valer a pena a salvação que Deus nos deu. Nós não temos nada de bom para dar para Deus. Uma vida em santidade, ela também é vivida pela graça, somente pela graça de Deus, sempre pela graça de Deus. É tudo pela graça, do início ao fim, é sempre pela graça de Deus. É favor imerecido. Nós sermos santos como Ele é santo também é graça de Deus, é favor, porque nós não somos capazes. Ele nos capacita a sermos santos como Ele é santo. Porque é por meio de Cristo que nós somos eleitos antes da fundação do mundo. É por meio de Cristo que nós somos chamados. É por meio de Cristo que nós cremos em Deus. É por meio de Cristo que nós somos justificados. É por meio de Cristo que nós somos santificados. E também é por meio de Cristo que um dia nós seremos glorificados com Ele. Percebam que tudo é graça de Deus. O que nós fizemos? Nós simplesmente nos rendemos. Porque não há nada que nós possamos fazer a não ser nos render. E viver essa vida santa por amor a Deus. Tudo é graça. É porque Ele nos amou primeiro. E isso resulta em uma vida de obediência, em amor fraternal, uns para com os outros. É isso que Pedro está falando. E é por sua graça que nós ouvimos e cremos na palavra viva e permanente. E ele vai dizer que a humanidade é como a relva e a sua glória como a flor da relva. Isso acaba rapidamente, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Permanece para sempre. E essa palavra que permanece para sempre, foi essa palavra que nós ouvimos. Foi essa palavra de Deus que nos salvou, que nós ouvimos e cremos em Jesus Cristo e que nós recebemos vida abundante. O mesmo poder da palavra de Deus que disse haja luz e houve luz, é o mesmo poder, a mesma graça que diz
venham a mim todos os cansados e sobrecarregados e eu lhes aliviarei. O mesmo poder que disse haja luz é o mesmo poder que diz eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Façam discípulos de todas as nações, eu estarei com vocês. Essa mesma palavra, essa mesma graça que aconteceu no haja luz, é a mesma palavra, o mesmo poder, a mesma graça que ressuscitou Jesus dentre os mortos. E hoje nós temos esperança de uma vida eterna. E nós podemos viver uma vida santa até o dia que nós estaremos com Cristo. Essa é a vida que nós recebemos, uma vida eterna, santa e gloriosa. Não por mérito nosso, mas por mérito de Cristo. E é por isso que no início do capítulo 2, Pedro vai dizer, portanto, livrem-se de toda a maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de todo o coração leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom. Agora, nascidos de novo, com uma nova identidade, como filhos de Deus, Pedro vai dizer, desejem de todo o coração. E a palavra é desejo. A mesma coisa que fala, se livrem do desejo de antes, agora tem um novo desejo. Anseiem por buscar a Deus, por conhecer mais de Deus, por se alimentar daquilo que Deus provê, para que vocês possam crescer, para que vocês possam amadurecer. Se alimentem da palavra que permanece eternamente, a palavra que vem de Deus. Abandonem toda a maldade, engano, hipocrisia, inveja, maledicência e busquem aquilo que provém do Senhor. Agora que vocês sabem que Ele é bom. Vocês foram salvos e agora que vocês sabem que Ele é bom, sirvam-no. Sejam santos porque Ele é santo, porque Cristo derramou seu sangue por vocês. É isso que Pedro está dizendo para aqueles leitores que estavam passando pela perseguição e ele diz para nós. E para nós talvez seja com um peso menor, parece, porque nós não estamos sofrendo perseguição. Mas imagina na cabeça de todo mundo que está recebendo essa mensagem dizendo, sejam santos. Vocês estão tomando chicotada, vocês estão sendo expulsos da cidade de vocês, mas sejam santos. Permaneçam firmes, amem o Senhor, se fortaleçam nele, dependam daquilo que Cristo fez. Aguardem que um dia Ele virá resgatar vocês. E a mesma mensagem é a mensagem que nós recebemos hoje. Às vezes é difícil andar em santidade, às vezes é difícil fugir do pecado, enfrentar o pecado, mas a mensagem é, olhem para Cristo, para aquilo que Ele fez. Esperem, porque um dia Ele virá nos resgatar. E não haverá mais pecado, não haverá mais choro, não haverá mais lágrima nenhuma, não haverá mais sofrimento, não haverá mais morte. Então sejam santos, porque Ele é santo. E diante de tudo isso que o apóstolo Pedro tem nos ensinado, como que nós temos encarado os nossos dias? Nós temos sido santos, como Pedro nos chama a ser santos? Como Deus é santo? A primeira questão é se nós temos levado a sério a vida com Cristo. Você tem levado a sério a vida com Cristo? Eu pergunto porque muitas vezes a vida cristã ela é mal compreendida, como se fosse um movimento emocional. Eu estava no louvor, eu senti um arrepio e, nossa, aquilo foi o Espírito enchendo meu coração. Mas eu estava no louvor, a música foi tão legal e eu chorei. Mas quando a gente olha para a vida da pessoa, não mudou nada, não teve transformação nenhuma. Ela continua em pecado e não há nenhum tipo de santidade, não há amor por querer buscar a Deus, por querer parecer com Cristo, por querer ser semelhante a Cristo. E aí a pergunta que fica é, eu tenho levado a sério a vida com Cristo? Porque a vida cristã não é vivida em arrepio, em choro somente, mas é em transformação, em ser santos como Ele é santo. Se há esse tipo de coisa e não há qualquer tipo de mudança de mente, não há mudança na maneira de agir, muito menos na vontade e nos desejos, que tipo de vida cristã nós temos levado, se nós ainda amamos o pecado mais do que amamos a Cristo? O meu receio, gente, é justamente que talvez alguns de nós aqui estejam vivendo uma mentira. Não, mas eu sou cristão, e a pessoa está enganando a si mesma, acreditando ser filho de Deus, mas não se parece em nada com Ele. Em nada. Enquanto a palavra de Deus é clara, vocês são filhos de Deus, então vivam como filhos de Deus. A vida cristã é uma luta constante, diária contra o pecado. Diária. Não é uma coisa que a gente vai lutar uma vez e nunca mais. É todos os dias, é sempre. A nossa carne nunca vai se converter, gente. Nunca. Nós sempre vamos lutar contra o pecado que está no nosso coração. Sempre vamos lutar.
Mas nós temos que ter aquele desejo incessante de ser santo como é santo aquele que nos chamou. Aquele que nos buscou nas trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Isso é conversão. Quando há mudança de mente, quando há mudança de direção. Nós não amamos mais as mesmas coisas. Nós não vivemos mais para as mesmas coisas, mas nós vivemos para Deus em obediência e santidade. E a segunda questão é justamente sobre como nós temos buscado essa vida de santidade. Porque, assim, a gente pode estar vivendo isso de maneira errada também. A pergunta é, o que tem sido o fundamento da sua luta contra o pecado? A esperança da volta de Cristo, o alto preço que Jesus pagou na cruz do Calvário, derramando o seu sangue precioso? Essa tem sido a razão do abandono da maneira vazia de viver? Ou tem sido outras coisas? A motivação, aquilo que te faz lutar contra o pecado, é isso? É a volta de Cristo e aquilo que ele fez na cruz? Ou é a sua força de vontade? Pode parecer estranho, mas muitas vezes a gente quer lutar contra o pecado de uma maneira mecânica. Porque justamente a gente quer uma recompensa de Deus. Porque a gente quer que Deus olhe pra gente e fale, nossa, que legal, eu tô te dando um joinha, vou bater palmas pra ti. Às vezes a gente quer que Deus nos dê alguma coisa e a gente, não, vou viver uma vida agora boa diante de Deus porque eu quero que Ele me dê algo. Ou às vezes é só pra ter uma vida de aparência, para que, nossa, o pessoal da igreja vai ver o que eu tô fazendo. Ou o que eu não estou fazendo. E aí eu vou estar tranquilo, ninguém vai me incomodar. Lembrem que Pedro, no meio daquilo que ele está falando, ele diz, vocês chamam de pai aquele que julga as obras de cada um. Não somos nós como igreja que vamos julgar os pecados uns dos outros, mas é Deus. E isso tem um peso muito maior. Porque um dia nós estaremos diante de Deus e as nossas obras serão julgadas. Serão julgadas. E aí nós queremos ser santos como Ele é santo ou não? Ou por que nós queremos ser santos? Para aparentar para aqueles que estão ao nosso redor? Para querer aprovação? Ou porque nós amamos a Deus mais do que a nós mesmos? Porque nós abrimos mão de tudo aquilo que nós tínhamos para poder ganhar Cristo. O ponto é que o porquê nós fazemos o que fazemos é muito importante. É muito importante. Por que nós vivemos assim? Por quê? Se a gente não sabe responder, se não é por Cristo, a gente está vivendo uma vida vazia. Vazia e sem sentido. E isso diz muito sobre que Deus nós temos servido. Se é o Deus da Bíblia ou se é um Deus que a gente criou com base nos nossos próprios caprichos. Porém, no final de tudo aquilo que Pedro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, nos desafia é justamente a gente desejar essa mudança. Que ela não vai ser do dia para a noite, gente. Ela não vai ser uma vez só. Ela vai ser sempre, todos os dias, diariamente. É uma mudança de mente, coração, uma transformação das nossas ações, uma reforma completa nas nossas vidas. E mesmo que isso exija tempo, muitas vezes estudo, querer conhecer mais de Deus, essa entrega, e muitas vezes vai exigir dos nossos recursos, porque muitas vezes a gente vai ter que abrir mão de coisas para poder conhecer mais de Deus. Afinal, morrer para si mesmo envolve tudo isso. A gente sabe. Cristo fala para a gente morrer para nós mesmos, para poder ganhar a vida eterna. Começa por aí, essa transformação de mente e coração. E o que mais me choca nisso tudo é porque a gente está olhando o apóstolo Pedro falando tudo isso, e a gente pode pensar, não, Pedro sempre foi um exemplo. Mas quando a gente olha Pedro nos evangelhos, eu não sei se vocês pararam para pensar, mas Pedro era uma pedra dura. Pedro é o cara que foi chamado de homem de pequena fé porque ele afundou enquanto caminhava sobre as águas. Ele era o cara temperamental que pegou e cortou a orelha de um soldado romano quando Jesus estava sendo preso. Ele é o cara que negou 3 vezes Jesus. Ele é o cara que fugiu quando Jesus morreu e voltou a pescar. E Jesus teve que ir lá buscar ele. E o que aconteceu com esse Pedro? O que aconteceu que agora ele está dizendo, sejam santos como ele é santo? Que transformação que aconteceu com Pedro? Essa é a transformação que Deus exige de nós, que sejamos santos como ele é santo. E aquilo que aconteceu com Pedro, que aconteça conosco também. Essa luta diária. E que possamos, assim como Pedro, servir a Deus, sempre, até o último dia da nossa vida. E pasmem, no final da vida, aquele que negou Jesus 3 vezes, ele escolheu ser crucificado de ponta cabeça porque ele achava que não era digno de ser crucificado da mesma maneira que o seu mestre. Ele foi para a morte e não fugiu por amor a Cristo. Que sejamos santos como ele é santo. Que entendamos aquilo que aconteceu com Pedro e que sejamos transformados assim como ele foi. Vamos orar? Senhor nosso Deus, que possamos olhar, Senhor, para a tua graça e misericórdia e ser transformados por ela, Deus. Que possamos olhar para aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, nos resgatando
do nosso próprio pecado, Deus. Que possamos abandonar toda essa velha vida, que no nosso coração haja esse desejo, Pai, esse anseio por querer ser semelhantes a Ti, dependendo do Senhor, porque do início ao fim sempre foi e sempre será graça Tua, Deus. Seja o agente transformador nas nossas vidas, meu Deus. Que ao final delas nós possamos dizer que nós combatemos o bom combate, que nós guardamos a fé. Que possamos, Pai, nessa vida transitória, nessa peregrinação que nós temos por aqui, ser servos Teus. Possamos levar a Tua mensagem, a Tua palavra que permanece para sempre ao mundo, aqueles que estão ao nosso redor, Pai. Que possamos amar o Senhor mais do que nós amamos a nós mesmos e aos nossos caprichos, aos nossos pecados, Deus. Que abandonemos tudo para poder ganhar Cristo e para ser achado nele, Deus. Nós pedimos, Pai, que a nova identidade, a nova humanidade que nós recebemos em Cristo Jesus, de filhos Teus, que possamos assumir isso com responsabilidade, porque nós representamos o céu e não mais aquilo que nós vivíamos antes. Nós pedimos, Pai, transforma o nosso coração e que possamos sempre adorar o Senhor, possamos sempre proclamar o Teu reino em todo lugar. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém.